são momentos como esse, que muitas vezes não se repete nunca mais. Às vezes nós queremos que seja repetido, mas não repete. Cada dia, cada momento que nós entramos numa adoração profunda como essa, nós vamos entender como é bom pertencer a Jesus, pertencer a Deus. Não é verdade? Então vamos caminhar cada dia, cada instante, para buscar esta presença. Então nós podemos entender claramente aquilo que o salmista diz ali no Salmo 63, claramente. Davi anela pela presença de Deus. E ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito. Em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te viste no santuário. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão, ou meus lábios te adorarão. Nós podemos compreender agora, muitas vezes, quando nós entramos nesta dimensão desta adoração mais profunda, nós podemos compreender Davi. Porque muitas vezes nós, como crentes, simplesmente cristãos, que não temos aquele relacionamento e aquela intimidade com Deus, nós não entendemos por que Davi ele é tão profundo com as suas palavras ali nos Salmos. E nós lemos os Salmos muitas vezes quando nós estivéssemos lendo um livro. Mas quando nós começamos a compreender como este homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, que ele tinha tanto desejo, anelava tanto pela presença de Deus. Aquilo era tão, sabe, aquela busca dele. E quando eu começo a ler a palavra de Deus, você lembra naquele texto que Davi saiu para a guerra, e ali os seus soldados, Davi só disse o seguinte: eu tenho tanta sede, como gostaria de beber aquela água daquela fonte. E aqueles 3 soldados saíram, enfrentaram todas as dificuldades e foram lá naquela fonte, passaram por grandes exércitos, né, por guerra, e pegou a água e trouxe um jarro de água para Davi. E Davi, quando pegou aquela água, ele com aquela sede, você que já foi em Israel e sabe como Israel é quente, com aquela sede, aquela água fresquinha daquela fonte, ele querendo beber aquela água, e ele disse assim: não, eu não sou digno de beber desta água, pois vocês enfrentaram a morte para trazer essa água, mas eu despejo e dou para o meu Senhor, o Deus, dono de todo este universo. Então ele se doou, ele entregou aquilo de mais precioso que naquele momento ele estava precisando, o corpo dele estava necessitado daquela água, mas ele não se sentiu digno de beber daquela água. E quando eu começo a ler esse texto, esses textos de Davi, eu começo hoje a compreender o sentimento de Davi. Porque quando você entra nesse nível de adoração, você não pensa mais em você. As coisas do mundo desaparecem. E você começa a olhar para a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Não é verdade? Então nós podemos entender Davi quando nós entramos nesta dimensão de adoração. Quando nós começamos então a entender como Deus ama aqueles que o amam. Queridos, ali em Provérbios 8, deixa eu
situar aqui. No Provérbios 8, o Senhor, ele fala algo muito tremendo. Provérbios 8, 17, ele diz assim: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Eu amo os que me amam. E se você continuar o texto que diz: riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Aí você continua. No 21 está dizendo: para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Então, Deus nos ama. Aqueles que buscam o Senhor pelas madrugadas. Ontem eu estava mais ou menos umas 2h da manhã, de joelho orando, buscando o Senhor. E uma frase que eu falei para o Senhor, eu quero repetir para vocês. Eu disse assim: Senhor, hoje eu não quero sair daqui enquanto eu não te tocar. Parece que já tem um tempo que eu não estou sentindo a tua presença na minha vida. Parece que já tem um tempo que eu não consigo te tocar. E o Senhor: mas claro, filha, tu tem estado na minha presença. Eu falei: então eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Então, queridos, a gente fica... Quando você começa a buscar o Senhor, isso não é só para mim. Mas você pensa que eu estava com vontade de ajoelhar e orar aquela hora? Eu não estava, não. Simplesmente eu não estava com sono. Então eu falei: vou fazer o quê? Eu já li a Bíblia, já estudei, então eu vou orar. Mas eu falei: não, mas amanhã eu tenho que acordar cedo, é melhor eu dormir. Então começou uma guerrinha dentro de mim. Você já orou, você já leu a Bíblia. E eu falei: sabe do que mais? Ô, carne, tu sossega aqui porque eu vou ajoelhar. E ajoelhei, botei meu rosto no chão e comecei então a adorar o Senhor. Eu estava com vontade? Não. Mas você começa, é só você começar. Veio uma unção sobre você, porque você aprendeu a vencer a carne, a sua vontade, e dobrar-se à vontade de Deus. Entenderam? Então, comigo também acontece o que acontece com vocês. Não estou com vontade, eu não estou com vontade de abrir a minha boca. Tem dia que, como eu falei, tem dia que parece que a nossa boca está costurada. Você não tem vontade de orar, você não tem vontade de falar: eu te amo, Jesus, você não tem vontade de dizer: eu te adoro, não tem vontade, mas você tem que abrir a tua boca. Se alguém costurou, você vai lá e abre a tua boca, descostura e começa a adorar o Senhor. Porque eu sei muito bem o que é o reino espiritual. O reino espiritual é muito mais real do que o reino físico. Se tem gente aí fora costurando boca de sapo com teu nome dentro para você morrer, tem demônios também tentando costurar a tua boca para você não adorar o Senhor e vir morte espiritual na sua vida. Precisamos entender isso, mas você tem que ser mais forte do que isso. Abre a tua boca mesmo que você não esteja com vontade. Você tem um livrinho que pode te ajudar, tem o CD que está te ajudando, coloca ali e começa a adorar. Faça isso como se fosse um café da manhã que você tinha que tomar, fosse um almoço, um remédio. Faça isso todas as manhãs, toda noite, todo o tempo que você tiver e adore o Senhor. Porque se alguém vem, e vem mesmo, eu já vi, boca amarrada, todinha costurada, para ninguém adorar o Senhor. E o Senhor começou a falar: como lá fora eles amarram a boca do sapo e botam o nome da pessoa para matar a pessoa, tem também demônios que estão costurando a boca das pessoas para não me adorar. Então, se você está
com essa coisa da tua vida que você não está conseguindo adorar, não está conseguindo abrir a tua boca, você agora vai guerrear e vai falar, eu vou abrir a minha boca, eu vou declarar quem Deus é para mim. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é minha cura, Ele é meu amo, Ele é meu dono, e eu vou viver com Ele o resto da minha vida na eternidade. Começa a declarar, porque é assim que temos que fazer. Temos que entender que nós estamos numa guerra. Nós temos que entender que nós estamos guerreando todo o tempo. A nossa mente, os nossos ouvidos, é um campo de batalha. E você não pode perder esta batalha. Você já conhece, porque o Senhor já falou. Eu revelo os meus segredos para aqueles que eu amo. Então o Senhor tem revelado segredos para nós. A adoração rompe barreiras. A adoração tira todos os galhos, tira todo o tropeço da sua vida quando você adora a pessoa certa, o Deus Todo-Poderoso. Então ele diz, eu amo os que me amam. Ele que ama. Riquezas, honra estão comigo, está nas mãos dele, não é? Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Ele diz, eu ando pelo caminho da justiça, no meio da vereda do juízo. Eu ando aí para fazer herdar bens permanentes aos que me amam. É promessa, queridos. Ele quer isso para nós. E para encher os nossos tesouros, os nossos celeiros. É promessa para nós. Então Deus nos criou, o propósito de Deus nos colocar aqui foi para amá-lo. E o propósito dele é de nos fazer felizes. É de nos fazer vencedores. Tem guerra, sim, existe guerra. Mas ele está conosco todos os dias. Ele está todo o tempo conosco, nos abençoando, guerreando as nossas guerras. E quando a situação é difícil demais, ele nos segura pelo cotovelo aqui com as suas duas mãos, nos levanta. E passa a tempestade e ele nos coloca de novo no chão. Ele ainda é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele ainda é um Deus que está vivo, está atuante no nosso meio. Então nós precisamos entender por que é que nós temos que adorar. Por isso que ali em Deuteronômio 35 está dizendo, é tempo de nós circundarmos o nosso coração para amarmos o Senhor de todo o nosso coração. É tempo de nos arrepender e de se derramar diante dele. É tempo de nós chegarmos, irmãos, se existe mágoa no teu coração, se existe tristeza no teu coração, se derramar diante de Deus, se abrir e falar tudo para ele. Não guarde, não esconde nada no teu coração, porque ele sabe de todas as coisas, mas ele quer que você abra a tua boca e fale tudo para ele. Porque quando você fala para ele, o diabo que está nos acusando todo o tempo na presença dele é envergonhado. Quando você se arrepende, Senhor, eu estou arrependido, Senhor. E outro dia eu falei, eu me arrependo, Senhor, porque eu estou com essa dor de cabeça. Faz isso. Sim, porque o Senhor disse que Ele levou as nossas enfermidades e eu tenho que crer na palavra de Deus. Eu tenho que crer. E quando eu creio, eu tomo posse da palavra. E se eu tomo posse da palavra, ela se torna rema na minha vida. Então, a adoração, queridos, vai nos levar a circuncidar o nosso coração, para aprendermos a amar ao Senhor com tudo que temos,
toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Então, nós vamos entender essas coisas. E uma fé vai aumentar dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós estamos tendo esse relacionamento com o Senhor. A adoração, queridos. Nós vamos entender o que o Davi, aquele adorador, número um dos maiores na Bíblia, que realmente amava a Deus. Temos Paulo também, que teve um relacionamento íntimo com Deus. Paulo que foi até o terceiro céu. Paulo que viu coisas lindas e maravilhosas que não podia nem contar, porque não tinha palavras. Um adorador. E que tinha fé. Então, adoração. O que é adoração, irmã Maria Emília? É somente falar palavras? Não, é um meio. Adoração é um meio. Você começa a declarar palavras de amor para aquele que você ama. E consequência disso, as coisas começam a quebrar, se romper na sua vida. Uma pessoa que é carrancudo não sabe amar. Sabe? Não sabe chegar perto do outro e falar, eu te amo. Tu és importante por mim, para mim. Porque quando nós começamos a declarar a palavra de amor, começa a quebrar. Há um quebrantamento. Começa a haver humildade. Não é? Aquelas pessoas que têm ódio não conseguem declarar palavra de amor para ninguém. Entenderam, irmãos? Então, quando nós estamos declarando palavra de amor para o nosso amado Jesus Cristo, começa a romper, quebrar as barreiras, algo que nós trazemos lá de trás da nossa família, que carregamos como uma corrente e não conseguimos andar, porque nós estamos arrastando aquela corrente com várias, de peso, de bolas assim, estamos arrastando aquelas maldições, sabe? E o negócio fica pesado. Mas quando você começa a declarar palavras de amor para Jesus, as cadeias, as correntes vão se rompendo. Aquelas bolas de ferro que estavam amarradas nos seus pés, junto com aquela corrente nas mãos, no pescoço, vai se rompendo. A mágoa vai embora, as tristezas vão embora. Você fica leve, você sente na presença do Senhor e algo começa a acontecer dentro de você. Então, a adoração é você se render totalmente ao Senhor. Você se rende. Não carrega mais aquele peso. Porque as maldições são rompidas. Entenderam? Porque maldição sem causa não encontra pouso. Se render é levantar as duas mãos e dizer, estou aqui, Senhor. Tu podes fazer o que tu queres na minha vida. Eu não vou mais reagir. É como se você estivesse na rua e alguém viesse para te roubar, botava um revólver aqui nas suas costas, se renda totalmente, bota as mãos para cima, você rapidamente. Não quer morrer, não é? Se render é isso. E você faz o que ele manda. Vai lá no caixa eletrônico, você vai lá não sei aonde, você vai, não é verdade? Quando nós nos rendemos totalmente ao Senhor, nós levantamos as nossas mãos e Ele dá direção para o que nós temos que fazer. E nós vamos aonde Ele manda. E os portões, as portas começam a se abrir. As coisas começam a acontecer. Por quê? Agora eu me rendi totalmente a Ele. Eu faço o que Ele quer. Então a adoração vai chegar num ponto que você vai se render totalmente ao Senhor. Ele fala, vai para lá, eu vou. Vem para cá, eu vou. Vai nessa porta, eu vou. A porta se abre, entra. Então, todas as coisas começam a acontecer na sua vida. E Deus não vai te levar para coisas ruins. Ele vai te levar somente para onde tem as coisas boas e aonde você vai realmente ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a adoração é tudo isso, meu amado. Nós precisamos entender, é manter um canal livre na presença do Senhor. Ele fala e eu escuto.
eu obedeço, não é? E consequência de todas essas coisas, nós vamos começar a ter fé, nós vamos crer no poder de Deus. Mas, irmã, eu tenho fé. Não é que a gente fala hoje? Eu tenho fé, eu creio. Sabe, queridos, deixa eu te falar, nós não cremos em nada. Ter fé é você se aquietar em toda e qualquer circunstância da sua vida e confiar. Amém? Na sexta-feira nós passamos um dever de casa aqui. Salmo 40. Você sabe o que está escrito no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas ninguém gosta de esperar. Não é verdade? Quem é que gosta de esperar alguma coisa aqui? Ninguém gosta de esperar nada. Mas nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Porque Ele sabe o tempo certo que nós estamos preparados para receber aquilo que nós pedimos. Não é? Então nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Quando nós esperamos no Senhor, nós temos uma convicção que aquilo que nós oramos, que nós pedimos, não vai ser como nós pedimos, mas melhor do que nós pedimos. É aprender a esperar no Senhor, é ter confiança, é ter fé. Então eu quero falar um pouquinho sobre fé hoje. O que é ter fé? É um firme fundamento das coisas que não se vê. Mas a certeza, nós temos que ter a certeza. Então, isso é fé. Mas tem gente que acha que tem fé e não tem, tem esperança. É diferente fé de esperança. Sabe que é diferente ou não? Hein? Sim ou não? Muitos de nós hoje estamos vivendo na esperança e não na fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós estamos no Salmo 40, que nós não sabemos esperar, significa que nós não estamos confiando em Deus. E quando nós não confiamos em Deus, somos como a onda do mar, que vem, bate na pedra e volta. Vem e volta, vem e volta. Nós, adoradores, nós não podemos andar como a onda do mar, viver como a onda do mar. Nós somos adoradores, aprendemos a conhecer a Deus e sabemos que Deus fez promessas e as promessas que Deus fez, Ele vai cumprir. Então, precisamos aprender a esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é algo vivo, gerado dentro do nosso espírito. Fé é uma confiança. Fé é um fundamento, é algo real. Amém? Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui. Há uns anos, muitos anos lá atrás, eu não tinha ainda esse ministério, eu fui ao Rio de Janeiro. Quando eu fui ao Rio de Janeiro, encontrei com um irmão que Deus usava ele como profecia. E ele então falou para mim: irmã, eu estou orando e estou vendo dentro de você alguma coisa que vai te fazer você sofrer muito no seu físico. Ele falou uma coisa, eu não lembrava.
E eu fiquei quieta, eu não sabia. Então, saímos, deixamos ele na casa dele e viemos embora para São Paulo, de carro. Cheguei em casa, eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal, era um cisto no ovário, alguma coisa assim, passar mal, passar mal, passar mal. Eu falei para o meu esposo, bem que o profeta falou. Ele falou mesmo. Quer dizer, eu aceitei o que ele falou. Eu não repreendi. Ele realmente viu. Mas ele também não sabia que tinha que repreender. Deus mostrou. E eu fiquei quieta. Mas tudo isso acontece para a gente aprender. Aprender. E da outra vez, eu recebi uma outra palavra, profética também, que não era muito boa. A pessoa estava no telefone e falou, e eu falei, repreendo, não aceito no poder que há no nome de Jesus. Irmã, mas estou falando que Deus mostrou, mas Ele mostrou para poder eu repreender. Entendeu? Então, Deus começa, nos ensinou aquela vez, eu não sabia, mas agora eu aprendi. Entenderam, irmãos? A pessoa abre a boca e fala, você crê, você tem que crer na palavra de Deus, que é promessa de Deus. Mas você tem autoridade para não aceitar aquilo que outra pessoa fala para a sua vida. Entenderam, irmãos? Então, se eu criei naquilo que aquele homem falou, eu fiquei doente mesmo, porque eu não repreendi. Deus me deu autoridade, sou uma adoradora. Então, fé é algo vivo, é algo real. Precisamos, então, ler a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, o Senhor trouxe 300 e tantas promessas para nós. Pega essas promessas, comece a viver essas promessas, pisa com seus pés na palavra de Deus e anda na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Abre a tua boca e comece a falar, porque a palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. Ela vai te trazer vida. Entenderam, irmãos? Então, nós precisamos entender essas coisas. Vem palavras proféticas para nós? Vem. Se você recebe, ela vai gerar aquilo que você creu nela. Amém? Se você creu assim, vai ser assim. Espera com paciência no tempo de Deus. Amém? Há uns anos atrás, um pastor foi na minha casa, muitos anos atrás, e ele foi orar por mim. Ele disse assim, mãe, eu vejo você pregando na televisão, eu vejo você pregando para multidões. Eu falava, imagina, ele deve estar vendo outra pessoa. Eu nem nunca chegava na frente, eu tinha vergonha de falar. Imagina na televisão. Mas fiquei no meu espírito, né? Se é Deus que está falando, vai se cumprir. Passou-se mais ou menos, acho que uns 10 anos, pregando na televisão, viajando, pregando para multidões, né? Eu não rejeitei, mas eu não me sentia capaz para fazer aquilo. Mas quem é que capacita? É Deus. Entenderam? Então, nós precisamos... Quando a primeira vez que apresentou o meu primeiro livro, né, o Senhor usou o pastor Valmério e disse assim, este livro vai voar nas asas do vento dos 4 cantos da terra. Eu escutei quando alguém falou, assim, um livrinho pequenininho desse, eu escutei, mas eu falei, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu não movi uma palha, mas Deus que falou, e eu criei, Ele fez o livro. Hoje está em 7 idiomas, nossos livros, né? Para honra e glória do nome do Senhor, porque Ele sabe que eu não sei como, não sou capaz, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. Amém? Tudo que nós temos que ter é fé. Não é confiança, é diferente confiar e ter fé. Por isso a igreja está fraca hoje. Por isso nós não vemos o poder de Deus se manifestar no meio da igreja.
quando Jesus pregou em Nazaré, está escrito na Bíblia que muitas pessoas não foram curadas. Por quê? Porque não creram, porque não tinham fé. Mas Jesus era Deus. Ele pode